Muito bem, vamos fazer então exercícios, né, vários exercícios aqui de notação científica. Eu vou procurar evitar macetes, né, aquele negócio de vai para a direita para compensar e tal coisa, porque isso às vezes atrapalha bastante, né? Então eu gosto de pensar muito no seguinte, ó, o que é que gerou aqui de divisão para ter esse 1 seguido de 1 entre, né, 3, 6, 7, 8 casas decimais, né? Nós temos aqui, ó, 8 casas decimais. O que é que gerou isso daí? Foi o, se eu penso nesse ponto bem aqui, tá? É este número aqui, 1, dividido por um número com 8 casas decimais. 4, 1, 2, 3, 4, ou seja, 10, 1000, milhão, 100 milhões. Isso é o que gera 0,000000001. Aí pensa aqui nesse ponto aqui, tá? Porque aqui, lembrando, né? Por que eu coloquei aqui no 1? Lembrando que o número em notação científica é o número que você tem a mantissa vezes uma potência de 10, certo? É por isso que eu coloquei aqui 100 mil elevado a alguma coisa aqui, a um expoente. Tá? Então a mantissa é isso daqui. Essa mantissa, lembrando, ela tem que ser ou igual a 1 ou menor que 10. Tá? Então é o seguinte. Aqui eu posso reescrever isso aqui como sendo 1. Aí 100 mil é um 10 elevado a quanto? São 8 casas decimais? 10 elevado a 8. Usando a propriedade aqui da potência, né, que está aqui no expoente positivo, multiplicando por 10 a menos 8 em cima e embaixo, eu transformo isso em 1 vezes 10 elevado a menos 8. Tá bom? Então, essa daqui é a forma da notação científica. Ó. Mantissa, 10 elevado vezes 10 elevado a esse número aí. Então, 0,000000001 é transformado em notação científica 1 vezes 10 a menos 8, tá bom? Deixa eu apagar aqui para não ficar tão cheio de riscos, certo? Muito bem, deixa eu mudar aqui a cor também para não ficar muito carregado. Agora, seguindo esse mesmo processo aqui, ó, eu tenho 3, 6, 8. Aí eu vou até onde? Eu vou até o 2, eu vou até o 5, eu vou até o 7, eu vou até o 2. Por quê? Porque lembrando que o número tem que estar entre 1 e 10. Então, olha, para gerar esse número aqui, 0,00000000257, foi dividir 2,57 por o 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 1 seguido de 9 zeros. Ah, mas e se fosse 257? Aí teria mais 2 zeros. Seriam 11. Tá? Então fica 2,57. A gente transforma isso aqui numa potência. É o 10 elevado a 9. Usando aqui a propriedade de potência. 10 a mais 9. Multiplicando por 10 a menos 9 sobre 10 a menos 9, vai dar 2,57, 10 a menos 9. Muito bem, então vamos nesse próximo aqui, olha só. Eu tenho este número aqui, vamos ver quanto é, 250 milhões. Tá? Então eu tenho que transformar ele em alguma coisa desta forma aqui, mantissa vezes uma potência de 10. E essa mantissa tem que estar entre 1 e 10. Então eu tenho que vir até aqui, ó. Tá? Então, são quantas casas decimais aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas decimais. Então, o número que tá a vírgula, ela está entre o 2 e o 5, já que isso fica entre 1 e 10, multiplicado por uma potência de 10, ou por um número. Vamos primeiro deixar o número, né? Que número seria esse? Seria o 1 seguido de quantos zeros? Não são 8 casas decimais? Então, são 8 zeros, ou seja, 100 milhões. 2,5 vezes 100 milhões, isso é igual a
250 milhões. Ora, então você transforma isso aqui numa potência de 10, né? Lembrando que potência de 10, o número de zeros é o expoente. Como é que eu sei disso? É muito simples. Se você pegar aqui 10 vezes 10 é 10 ao quadrado, ou seja, 100, 2 zeros. 10 vezes 10 vezes 10 é 10 ao cubo, ou seja, 1000. E assim podemos sucessivamente, o número de zeros é o expoente, tá bom? Então, se tem 8 zeros, significa que é 10 elevado a 8. A mesma coisa seria para o negativo, tá bom? Bom, eu tenho uma aula introduzindo essa parte aqui, mas a gente sempre faz a recordação. Aqui também, olha, vamos lá, vou pegar um outro aqui, vou pegar esse. Então, ó, 1, tá, até onde, hein? Até aqui, ó, entre 1 e 10, então é 1, alguma coisa. Então vai ficar, ó, você já nota um padrão, né? 1,897. Quantas casas decimais? 3, 6, 9, 12, 15, 16. Então é o 1 seguido de 16 zeros. Aí já vamos economizar, né? Eu acho que você já compreendeu aqui o sistema, que seria 10 elevado a 16. É por isso que a gente usa a notação científica, porque ela economiza papel, tempo, tudo, não é isso? Aqui, ó, isso aqui é bem rápido, ó. 8,95, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 elevado a 5, tá? Então, quando o número é grande assim, maior que zero, aqui fica o expoente positivo. Quando o número é menor que zero, ó, a vírgula vem daqui para cá. Então, fica 4,0 vezes, também pode escrever assim, né? 10 elevado são quantas casas decimais até chegar aqui? 3. Então, 10 a menos 3. 6.500. 6,5 vezes 10 a quadrado? Não, ó. 3 casas, né? 3 ordens, né? Unidade, dezena, centena, 10 elevado à terceira, que é o 1000. Tá bom? Entendido? Bacana, né? Tranquilo. Espero que você tenha compreendido bem aí, que a gente vai aprofundar. Vamos então a essa segunda, que é o inverso, né? Retirar da notação científica e colocar na forma usual. Bom, aqui, olha só, tem que pensar aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o que é que gerou essa potência negativa aqui? Usando aqui a ideia da potência, é 10 elevado a 5, ou seja, é o 4, o 1 seguido de 5 zeros, ou seja, 4 dividido por 100 mil, tá bom? Essa 4 dividido por 100 mil, isso é uma possibilidade, ou você faz a divisão, né? O 4 dividido por 100 mil é o 4 com zeros à esquerda. Quantos zeros à esquerda? Tá, eu vou fazer essa divisão para a gente saber de onde vem, tá? E depois a gente vai tentar ver isso daí de uma forma mais rápida, tá? Então, 4 é a unidade, certo? Então, vai ocorrer a divisão na unidade, depois a vírgula decimal, centesimal, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, e assim vai, tá bom? Então, olha, 4 dividido por 100 mil não dá para dividir. Deixa eu colocar isso mais aqui para a esquerda para ter espaço. Então, tá aqui a unidade. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo. Tá, ó. Então, não dá para dividir. Transforma 4 unidades em 40 decimais. Não dá para dividir. Transforma em centésimo de milésimo. Não dá para dividir, porque o 4 equivale a 40 décimos. O 4 equivale a 400 centésimos. O 4 equivale a 4.000 décimos de milésimo. Aliás, centésimo, milésimo, aí a 400... Opa, aqui, vamos lá. Tem que organizar, senão o negócio não dá certo, né? Então, ó, o 4 equivale a 40 décimos, equivale a 400 centésimos, equivale a 4.000 milésimos, equivale décimo de milésimo. Aí, 40 mil dá para dividir por 100 milhões? Não. 100 mil? Não. 400 mil dá? Dá. E quanto vale?
no centésimo de milésimo? Vale 4. Então tá aqui, ó. Nos que não houve, onde não ocorreu divisão, tá aqui. O zero guardado no lugar. Então são quantas casas decimais? 5. Ora, se são 5, ó, então é 0,1, 2, 3, 4, 5. 0,00004. Ou seja, não coincidentemente, são 5 casas decimais. Tá bom? Então isso é uma divisão que a gente faz e ela tem essa característica aí, tá? É assim que a gente faz. Normalmente a gente não vai recorrer a esse tipo de divisão. A gente vai mais ou menos no macete, né? O que é e tudo mais. Mas se você compreendeu e achar interessante, você pode fazer isso algumas vezes até entender, né? 5,5 vezes 10 elevado a 8. Ó. 5,5 sobre 10 elevado a mais 8. Tá? Ricardo, como é que a gente chega nesse 10 elevado a mais 8? Deixa eu ensinar outra coisinha aqui. Ó. Vamos fazer aqui o processo bem sem pular, né? 5,5 vezes 10 elevado a menos 8. Aí, para tirar esse 8 daqui, ó, eu multiplico por 10 elevado a mais 8, porque 10 a menos 8 vezes 10 a mais 8 dá 1. Então, vai como que sumir esse negócio. Só que eu não posso inventar nada, né? Tem que dividir por 10 a mais 8, porque aí não altera o valor. Então, esse vezes esse dá 1. Logo, o 5,5 vai ficar 10 elevado a 8. É por isso que a gente fala, né? Tá positivo, vem aqui para o denominador negativo, mas o que ocorre é essa multiplicação aqui. Bom, isso daí é o 5,5, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 5,5 dividido por 8. Aí, repara, a vírgula está aqui, ela vai, como a gente viu lá, ela vai para a esquerda. Quantas vezes? 8 vezes. Então, ó, 5, aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Deixa eu só arrumar esse negócio que é tudo tão grande, a gente acaba aqui, vamos lá, arrumar, tá? Só para reescrever de não ficar muito aqui, ó. 5,5 sobre igual a 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. 100 milhões. Então, reparem. Quando eu pego 5,5, 10 a menos 8, eu transformo isso em 5,5 sobre 10 elevado a mais 8. Isso é 5,5 por 1 seguido de 8 zeros, ou seja, 100 milhões. Dividindo 5,5 por 100 milhões vai dar 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais, tá? Então é o 0, deixa eu apagar o resto. 0,00000000055, tá bom? Não sei se eu contei o número de zero exatamente como está aqui, mas é isso, tá? São aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? 9 casas decimais que acaba ficando, tá bom? Aí esse daqui, ó, eu vou fazer rápido, tá? Sem muito firula. O que é isso aqui? É 8 vezes o 1 seguido de 5 zeros, ou 8 vezes 100 mil. Dá quanto? 800 mil. Facinho, né? Esse aqui é 4,78 vezes 10 a 7. Aí, olha só. Eu posso reescrever isso aqui como sendo 478 vezes 10 a menos 2. Vezes 10 elevado a 7. Para quem já fez lá o anterior, isso é bem legal. Porque aí você, ó, 10 a menos 2 vezes 10 a 7 é soma de expoente. Menos 2 mais 7 dá quanto? Mais 5. Então dá 478 vezes 10 elevado a 5. Ou seja, 478 multiplicado por 100 mil. Ou seja, 478, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 3, 3. Tá?
47.800.000. Ricardo, por que tu fez assim? Primeiro, para você ver aqui a combinação da propriedade. Só tem esse jeito para fazer? Não. Você vai multiplicar 4,78 vezes 4,78 vezes o 1 seguido de 7 zeros. Tá? É essa a multiplicação. Aí a casa vai, a gente fala, né? Vai para a direita 7. Né? 4, 7, 8, 3, né? 4, 5, 6, 7. Então, ó, 47.800.000. Tem que tomar cuidado para não se equivocar na quantidade de... Né? Claro que com a calculadora isso fica muito mais fácil, mas você tem que entender o processo para não errar e justamente entender, né? Ter esse raciocínio aí. Olha só esse daqui. Tá negativo, deixa eu mudar aqui. Ó, dá 2,305 dividido, vou botar aqui o dividido bem aqui assim, por 10 à sexta, ou seja, 1 milhão, certo? Né? A gente no negativo não vem para positivo aqui embaixo. Então, se eu vou dividir, a vírgula vai correr para a esquerda. Então, eu vou botar aqui, ó, 2,305. Então, ela vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou para cá. Então, essa é a forma que vai ficar. Tá bom? 0,000002305. Tá? A próxima. Aqui, ó. 3,373 vezes 10 à quarta. Então, a vírgula vai 1, 2, 3, 4. Então, quem guarda lugar aqui, o 0. Vai ficar 3, 3, 7, 3, 0. 33.750. E aí, se você for transformar 33.730, né? 33.730 para notação científica, vira essa daqui. 3,373 vezes 10 à quarta. Aí aqui, olha, 10,9 negativo, né? 10 elevado a menos 9. 6,022, 10 a menos 9. Então, ó, o 6 vem para cá, o 0,22 vem para cá. 10 a menos 9, a vírgula vai 1, aí, 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? 9 à esquerda. Você faz o processo da divisão, toda essa transformação, depois que pega o raciocínio, aí é só correr para o braço, vai para a direita, vai para a esquerda. Quando estiver multiplicando, é para a direita. Quando estiver dividindo, é para a esquerda. 10 a mais, vezes 10 a mais alguma coisa é multiplicando. Vezes 10 elevado a menos alguma coisa é dividindo. Aí você vai gravando isso daí. Eu recomendo que você faça exercícios para justamente gravar isso daí, tá? Gravar esse mecanismo, tá bom? Então, bora em frente. Vamos então aqui fazer alguns exercícios de operações com notação científica. Fazer a multiplicação, né, para a gente entender um pouquinho o processo, que é o seguinte. Lembrando que sempre a gente vai ter que deixar naquela forma mantícia, 10 elevado a um expoente, e a mantícia tem que estar entre 1 e menor que 10, tá bom? Então, não pode ser 10, alguma coisa, e tem que ser 1, alguma coisa ou o próprio 1, tá? Então, aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a 5 vezes 2 vezes 10 à quarta. Então, olha só, eu tenho essa mantícia e eu multiplico primeiro com essa mantícia. Dá quanto? 2, tá? 2 vezes 1, 1 vezes 2, 2. E aqui eu vou multiplicar os expoentes. Vezes 10 elevado a 5 mais 4, né? Porque propriedade de potência, você vai, na multiplicação, você vai somar os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes 10 à nona. Já está no modo correto da notação científica? Sim, né? 2, ou 2,0, se você preferir, vezes 10 elevado a 9. Tá bom? Aí aqui, ó, mantícia 1, mantícia 2, 3 vezes 2, 6.
10 à quinta vezes 10 à décima, soma 6 vezes 10 elevado a 15. Tranquilo também, né? Aqui, ó. Aqui já vai ter uma alteração. 4 vezes 3, 12. 10 à terceira vezes 10 à sétima. 3 mais 7. Então fica 12 vezes 10 elevado a 10. Acabou aqui? Não, né? Porque aqui não está 12. Não é maior que 10? Eu tenho que transformar isso. Como é que eu transformo? A gente usa o que a gente já conhece lá, ó. 1,2, 10 a menos 1, vezes 10 a 10. Eu transformo isso nisso daqui, ó. Muita gente gosta já do macete. Vírgula para cá para compensar. Não decora assim. Vai ser complicado. Daqui a uns 10 anos você vai esquecer. Entende o processo aqui que você nunca mais vai esquecer. Então vai ficar 1,2, 10 elevado a menos 1, mais 10, não é isso? Vai somar os expoentes, mantém o sinal do menos 1, né? Então vai ficar menos 1 mais 10, 9. 1,2, 10 elevado a 9. Tá bom? Se você... Imagina, você decora um monte de coisa, um monte de macete, não sabe o porquê. Quando você não sabe o porquê, você não consegue resolver. Tá? Então aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 10 à quinta. 10 à quinta mais menos 8. Tá? Ou simplesmente o menos 8. Mas é bom a gente lembrar aqui. Então vai ficar 4 vezes 10 a 5 mais menos 8 é 5 menos 8. 5 menos 8, 10 a menos 3. Tá bom? Aqui, ó, 6 vezes 2, 12. 10 à quinta mais menos 14. Vai ficar... Aí aqui, vamos logo transformar para facilitar a linha de cálculo, já que você acredita que você tem entendido isso aqui, ó. 12 eu reescrevo como sendo 1,2 vezes 10 a menos 1, né? Eu espero que você já tenha feito bem aquele exercício lá do começo, senão é bom que você entenda. Então 12 eu transformo em 1,2 vezes 10 a menos 1, e é esse daqui, ó, 10 a mais 5 menos 14, né? Dá 10 elevado a menos 9. Então vai ficar 1,2, 10 a menos 1 mais menos 9. 10 a menos 1 mais a menos 9. Ricardo está colocando muita coisa, eu sei, mas é para você entender toda a linha de cálculo. Quando você ganhar experiência, não precisa tudo isso. Tá? Aqui é só para você entender. 1,2, 10 a menos 10. Tá bom? Aqui, ó, 3 vezes 8, 24. Bora fazer direto? 10 a menos 4 mais menos 8. Dá quanto? 10 a menos 12. 2,4 vezes 10 a menos 1, né? Uma casa decimal vezes 10 a menos 12. Dá 2,4, 10 a menos 13, não é isso? Menos 1 mais menos 12. Aí esse daqui, ó, 2,5 vezes 3. Então, 2,5 vezes 3 dá quanto? 7,5. 10 a menos 5 vezes 10 a mais 12 vai dar quanto? 10 elevado a mais 7. Beleza? Tranquilo, né? Bacana, espero que você tenha entendido o processo. A ideia é que você faça todos esses exercícios aí, refaça ou pegue outros para fazer, para você entender. Faz o passo a passo. Quando estiver ganhando, já entendi. Aí você vai criando lá o tal do macete para a esquerda, para a direita e tal, que todo mundo ensina, mas às vezes a gente esquece de ensinar de onde vem e acaba não lembrando bem na hora, né, de fazer na prova ou em situações de aula ou no seu dia a dia mesmo, tá bom? Então, quanto menos macete você tiver e mais você compreender, né, bem melhor se torna resolver, tá bom? Muito bem, então vamos para o próximo. Dê a resposta em notação científica da divisão, né, usando aqui as potências de 10. Bom, é bem simples e a gente vai até deixar isso, tá assim, ó, A 10 elevado a M
dividido por B, 10 elevado a n. Como é que é o processo? A gente coloca isso na forma de fração, para visualizar melhor. Tá? A sobre B, 10 elevado a n. E aqui a gente vai usar a propriedade da potência. Então, fica A dividido por B, vezes 10 elevado a m, menos, né, que é a propriedade da potência, n. É bem simples. Então, aqui, ó, 6 dividido por 2, vezes 10 elevado a 5, menos 2. Vai ficar quanto? 3 vezes 10 elevado a 3. Tá? Aqui, ó, 8 dividido por 4. Dá para fazer direto? Dá, mas eu estou ensinando devagarzinho para você entender. 10 elevado a 5 menos 8. Tá? Se você quiser fazer esse passo a passo aqui na fração, também pode. Então, fica 8 dividido por 4, 2. 10 elevado a 5 menos 8, ou seja, 5 mais 8, 13. 9 dividido por 2, vezes 10 elevado a menos 8, menos 5. Vai dar 9 dividido por 2 dá 4,5. Precisa fazer? Sim. Porque a notação científica exige que você coloque a mantissa sempre entre, aliás, menor que 10, né? Menor que 10 e maior ou igual a 1. Então, você tem que deixar isso na forma decimal. Tá? Na forma decimal, com a vírgula, né, logo após o número aqui. Tá? Então, 4,5. 10 a menos 8 menos 5, menos 8 mais 5 dá menos 3. 10 elevado a menos 3. Tá? 4,5 dividido por 5, 4,5 dividido por 5 vezes 10 elevado a 7, menos 3 vai ser. Bom, 4,5 dividido por 5, vamos fazer devagarzinho aqui, ó. 4,5 dividido por 5, unidade decimal. Não vai dar para fazer a divisão na unidade, então o zero guarda lugar. 45 por 5 é 9. Então, 9 vezes 5, 45. Para 45, 0. Bem? Tranquilo. Fazendo rápido aqui, eu acho que você sabe divisão. Mas só para recordar. 0,9 vezes 10, ó, menos 3 dá mais 3. Então, dá 10 elevado a 10. Acabou aqui? O que é que você acha? Não, né? Porque aqui está 0,9. Precisa estar entre 1 e 10. Para estar entre 1 e 10, como é que eu posso reescrever o 0,9 de tal forma que isso aconteça? É só transformar isso numa divisão por 10. 10 elevado a 10. Aí esse 10 está elevado a 1. Regra da potência, né? 10 menos 1 dá quanto? 9. Então fica 9 vezes 10 a nona. Ah, Ricardo, mas o professor ensinou que a vírgula vai para cá e reduz 1 aqui. Tudo bem, mas ele te ensinou. Por que que isso acontece? É porque nós temos essa operação. Eu recomendo que você não pule essa operação até você se acostumar. Depois que você se acostumar, tudo bem. Pode fazer isso direto, tá? Aqui, ó, 1,8 sobre 9 vezes 10 elevado a 7 menos 15. 1,8 por 9, mesma regrinha aqui, né? Vai dar quanto? 0,2 vezes 10 a menos... Aí, ó, de 7 para 15, 8. Tá bom? Aí aqui eu vou até dar um especial aqui mudado. Ó. Esse aqui, 0,2 fica 2 sobre 10 vezes 10 a menos 8. Aqui não está 1, não fica menos 8 menos 1, fica assim, ó. 2 vezes 10 a menos 8 menos 1. Menos 1 não, menos 1. Então fica 2 vezes 10 a menos 9. Repara que é a mesma regra, só que aí você tem que ter um cuidado, né? Um pouquinho de cuidado. Fica 2 sobre 4 vezes 10 a menos 6 menos 10. 2 sobre 4, 1 sobre 2 é meio, 0,5. 0,5 é 5 sobre 10. Né? 0,5 vezes 10, ó, menos mais 10, dá mais 4. Tá? Então, fica 5 sobre 10 vezes 10 à quarta. Fica 5 vezes 10 a quanto? A terceira, né? 10 à quarta dividido por 10 elevado a 1. Tá bom? Quando você grava a regra, aí tudo bem. Vírgula vai para cá, vírgula vai para lá, você se acostuma. Mas tem que ter esse cuidado, tá? Aqui, ó.
1 quinto vezes 10 elevado a 8 menos 9. 1 quinto dá quanto? Dá 0,2. Tá? 0,2 vezes 10 a mais 1, né? 0,2, 10 a mais 1. Aí aqui, olha só o que acontece, né? 10 elevado a mais 1 fica 2 sobre 10 vezes 10. Que número é esse? É o 2. Para deixar a potência de 10, caso você queira, você pode deixar assim, ó. 10 elevado a 0, né? Porque fica 1 sobre 1. Ou simplesmente deixar o 2 aqui. Aí já vai ser de acordo com o que possa ter na opção, ou você deixar mesmo, tá bom? Recomendo que deixe no 2, tá? Não precisa deixar a potência 10 elevado a 0, por convenção a gente some com isso daí, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Bom, vamos fazer então esse exercício aqui de potência, tendo aqui potências de 10 e aqui. Bom, vamos lembrar, o que é potência? A elevado a B. É o A vezes A, quantas vezes? B vezes, certo? B vezes. A elevado a 2 é A vezes A. Muito bem. Se eu tenho aqui potência de 10, como é que vai acontecer essa situação? Vai ser A elevado a 10 elevado a M, isso elevado a N. A potência ela é distributiva, então vai ficar A elevado a N vezes 10 elevado a M elevado a N. E a propriedade de potência é 10 vezes M, vezes 10 vezes M, vezes 10 vezes M, vezes 10 vezes M, N vezes. Então fica assim, ó. A elevado a N vezes 10 vezes M, vezes 10 vezes M, vezes 10 vezes M. Isso aqui quantas vezes? N vezes. Ou seja, como isso aqui é uma potência, eu vou escrever aqui embaixo, depois apago, fica M mais M mais M, M vezes, certo? N vezes, certo? De tal forma que fica 10 elevado a N vezes M. Então, isso daqui você só multiplica, tá? Deixa eu apagar aqui, essa parte toda aqui. Isso aqui é apenas uma mini demonstração, né, dessa propriedade, só para você ter ideia como é que fica esse negócio, tá bom? Então fica A elevado a N vezes 10 elevado a M vezes N. Há uma distribuição, tá? Então fica aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 10 elevado a 6 vezes 2, ou seja, 4 vezes 10 elevado a 12. Aqui, ó, 4 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 3. Então fica 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 10 elevado a menos 9. Acabou aí? Não. Eu tenho que transformar isso num número entre 1 e 10. Para isso, você já sabe, né? 64, a vírgula está aqui, ela deve passar para cá. Para que isso aconteça, eu tenho que dividir 64 por 10, porque isso vai trazer a vírgula para a esquerda. E multiplicar por 10, né? Isso daqui é o 64 trazendo a vírgula para a esquerda, vezes 10 elevado a menos 9. Logo vai ficar 64 dividido por 10 dá quanto? 6,4. Beleza, a mantiça agora já está correta. Agora basta eu pegar o 10 elevado a 1 vezes 10 a menos 9. É 10 elevado a 1 menos 9 dá 6,4. 10 elevado a menos 8. Pronto, passou. Ai, Ricardo, mas o professor falou que... Pois é, eu estou ensinando o passo a passo. Você está sabendo aqui de onde é que vem. Depois que você decorar, tudo bem. Mas se você não souber o porquê, você vai esquecer um dia. Tá? Então saiba o porquê. Aqui, ó. 8 ao quadrado vezes 10 elevado a 8 vezes 2. Tá? 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 10 é 16. Aí se você... Ah, mas então a vírgula vem para a esquerda e aumenta no expoente. Aí dá 6,4 vezes 10 é 17. Legal.
Mas por que isso aconteceu? Se você não sabe o porquê aconteceu, essa regra você vai esquecer. Então, por enquanto, é melhor você fazer o passo a passo, entender. A partir daí, você consegue. Ó, 64 eu tenho que transformar entre um número entre 1 e 9. Então, para isso acontecer, eu preciso dividir por 10. Mas eu não posso inventar o número. Então, eu tenho que multiplicar por 10, porque isso mantém o mesmo valor, né? Multiplicar e dividir por 10 é o mesmo valor. E repita que 10 elevado a 16, tá bom? Aí, 64 dividido por 10 dá 6,4. Sobrou 10 elevado a 1. E 10 elevado a 16 fica 10 elevado a 1 mais 16. Fica 6,4. 10 elevado a 17. Pronto, sem decorar nada, né? Aqui, ó, 2,5, 10 a menos 4 elevado, meu Deus, não tem nada aqui. Deixa eu colocar aqui, sei lá, 3, só para dificultar a minha vida. 2,5 elevado a 3 vezes 10 a menos 4 vezes 3, tá? Então, vamos lá. 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Então, tá aqui, ó. Eu posso até facilitar aqui, vou dar até um macete bacana. 2,5 eu posso transformar isso em 25 sobre 10 elevado a 3 vezes 10 a menos 12, tá? Então vamos guardar essa informação e vamos embora. 25 vezes 25 vezes 25, 3 vezes. Bom, 25 vezes 25 dá 625. Como é que eu sei fazendo isso, né, rapidamente? Mas vamos lá, fazer devagar aqui, ó. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, 1, 5. Então isso deu 625. Agora, isso eu vou multiplicar por 25 para ser 3 vezes, tá? Tem como fazer isso mais rápido? Tem. É só você usar técnicas de cálculo mental. Mas, como nem todo mundo sabe, vamos fazer aqui devagar. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 6, 30 mais 1, 31. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 5, 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 6, 12. Só somar. 5, 2, 6, 5 e 1. Então deu 1, deu 15, 625. E embaixo dá o quê? 10 elevado a 1 elevado a 3 dá 10 elevado a 3. Vezes 10 elevado a menos 2. Qual é a vantagem de eu fazer desse jeito? Primeiro que eu não fico carregando vírgula para cá para lá. E a gente já só se prepara para finalizar isso daí, tá? Então olha aqui. 10 a terceira e tem aqui a vírgula, vai ter que caminhar quantas vezes para a esquerda? 1, 2, 3, 4 vezes. Então eu tenho que dividir por 10 a quarta. Tá? Então, ó, se eu já dividir por 10 a terceira, vai dar 15,625. 15,625. Aí já acabou aqui com esse negócio. Agora só precisa andar uma vez para a esquerda. Então, eu vou dividir isso por 10 e multiplicar por 10. Então, fica 15,625 dividido por 10 vezes 10. Repete, o 10 é menos 12. Isso vai dar 1,5625 vezes 10 a menos 11. E aí, acabou. Tá bom? Beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, repete aí a lição. Até mais. Para acabar, vamos aqui fazer essa misturando já, né, as operações. Eu não fiz adição e subtração. Eu vou deixar um desafio aqui no finalzinho, então, para você fazer. Mas é bem simples. É só tem que ter a mesma potência de 10 para subtrair e adicionar. Mas aqui a gente vai fazer só as multiplicações e divisões, tá bom? E potência. Então, olha aqui, ó. 3 vezes 10 a terceira ao quadrado. Então, você já sabe, ó, 3 ao quadrado, já vou dar a resposta direta, 9. 10 a terceira ao quadrado, 10 a sexta. A ideia é que você já entenda porque que isso está acontecendo. Vezes 2 vezes 10 a quarta. Aí aqui, ó, 18, aí dá 1,8, né? 9 vezes 2 dá 18. Mas dá 1,8 vezes 10. Dá 18. Mais rápido, né?
10 a sexta, 10 a quarta, vezes 10 a décima. Mas aqui é nível mais rápido. Dá para ser mais rápido do que isso. 1,8, 10 elevado a 11. Tá? 1,8, 10 elevado a 11. Tá bom? Tá com dúvida? Faz o passo a passo que eu já ensinei nas questões anteriores. Vou fazer aqui mais rápido, né? 4 ao quadrado, 16. 2 à terceira, ao cubo, né? 8. 16 vezes 8, 128. Certo? 10 a menos 5 ao quadrado, 10 a menos 10. 10 a menos 6, 10 a menos 2, elevado à terceira, 10 a menos 6. Então, mais menos 6. Então, vai ficar 128. 1,28 vezes 10 ao quadrado, né? Porque a gente não divide e multiplica por 100. E aqui vai ficar vezes 10 elevado a menos 18. Logo, vai ficar 1,28 vezes 10 a menos 16. Certo? Então, a vírgula foi 2 casas para a esquerda, adicionou 2 no expoente. Só que se adicionar, né, menos 18 mais 2, então dá menos 16. Tá? Essa próxima aqui, 2 ao cubo, 8, 10 elevado a 4, elevado a 3, 10 elevado a 12, né, 4 vezes 3, 1 a quarta, 1, 10 a menos 3 a quarta, 10 a menos 12. 10 a mais 12 multiplicado por 10 a menos 12 dá quanto? 1. Né? Porque 12 menos 12, 0. 10 elevado a 0, 1. 8 vezes 1, 8 vezes 1, 8. Resposta, só 8. Facinho, né? Tranquilidade demais. 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 2 ao quadrado, 4. 8 vezes 4, 32. Eu vou fazer até essa daqui pulando tudo. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. 8 vezes 4, 32. Vezes 10 a menos 3 ao cubo, 10 a menos 9. 10 a menos 4 ao quadrado, 10 a menos 8. Menos 9 mais menos 8 dá menos 17. 10 elevado a menos 17. Então, bem mais rápido. 3,2 divide por 10, né? 32, né? E multiplica por 10. Então, 1 menos 17. Dá menos 16. Tá bom? Vírgula foi para a esquerda. Adicionou mais um aqui. Esse é o macete. Mas para chegar no macete, você entendeu como é que é importante? Aqui. Aqui é legal. Aqui está 2. Isso está elevado ao quadrado? Não. Isso é raiz. Então, esse número eu vou transformar numa potência. Essa raiz, né? Eu vou... Aliás, pensando lá na frente. 10 a menos 13. Então, fica 10 a menos 13. Isso está elevado a quê? Então, isso daqui a gente considera que é o 1. E isso aqui é o denominador. Tá? E isso que vai multiplicar de forma distributiva, né? Meio, 6,4 elevado a meio. 6,4 elevado a meio. E 10 a menos 13 vezes meio. Fica 10 a menos 13 meios. Tá? Vou trabalhar de uma forma diferente aqui, usando aqui as propriedades da potência. Então, 6,4, eu posso escrever isso como sendo 64 sobre 10 elevado a meio, né? 64 sobre 10 elevado a meio. Vezes. Aí aqui, ó, o 10 eu posso transformar assim, ó. 10 elevado a menos 12 sobre 2, menos 1 sobre 2, né? Menos 12, menos 1 dá menos 13. Então, é esse mesmo número reescrito aqui. Por quê? Porque 12 é divisível por 2. Então, esse aqui vai dar menos 6. Esse menos 6, eu posso separar, então, depois do elevado a menos meio. Tá bom? É uma questão de manipulação das propriedades. 64 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 64, certo? E 10 elevado a meio é a mesma coisa, posso jogar lá para cima, 10 elevado a menos meio. Vezes 10 a menos 6 menos meio. Tranquilo? A gente vai chegar lá. Isso igual. 64 elevado a meio é raiz de 64. Raiz de 64 vale 8. 10 elevado a mais meio, propriedade da potência, aqui fica negativo. 10 a menos meio vezes 10 a menos 6 menos
meio. Tudo isso vai ficar, ó, 8, que multiplica menos meio mais menos meio, dá quanto? Menos 1. Menos 6, 10 elevado a menos 7. Poderia ter feito de outro jeito? Sim, mas apenas foi uma questão de manipular da forma que eu achava mais interessante, que eu consegui entender e resolver. Tá bom? Bom, então essa é as operações, tem outras, né? Tem a adição, tem a subtração. Vou deixar como desafio para você tentar e colocar aí no comentário a resposta dessas questões. Tá bom? Dessa questão aqui, que é bem simples, é bem tranquilo, você já entendeu como é que faz. Se não, assista novamente a aula e tenta resolver essa. Beleza? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.